Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web desta segunda-feira. Você pode acompanhar pelo YouTube através do QR Code que está aí na tela. Veja os destaques dessa edição. Apreensão da comunidade ucraniana aqui em Foz do Iguaçu com amigos e parentes na região da guerra. A visão internacional com o que acontece no leste europeu. Uma entrevista com a coordenadora de Relações Internacionais da UDC. E o Centro de Nutrição Infantil pede socorro para doações de leite às crianças atendidas. O DC Notícias Web desta segunda-feira, 28 de fevereiro, já está no ar. Olá, o DC Notícias Web abre essa edição falando sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia. Em Foz do Iguaçu, a comunidade ucraniana está apreensiva com os amigos e parentes que vivem no leste europeu. A acadêmica Marina Fallman conversou com uma integrante da comunidade ucraniana que deu mais detalhes da situação de conhecidos. Rússia e Ucrânia. O conflito que havia sendo ensaiado há dias por parte da Rússia, visto que na semana anterior tropas se posicionaram nas fronteiras do país vizinho, com o pretexto de ser apenas um treinamento, tomou forma. Nesta quinta-feira iniciaram os ataques da Rússia à Ucrânia em várias regiões, visto que a Rússia está instalada em vários pontos como Belarus e Odessa, onde ocorreram ataques por terra, ar e mar. O governo ucraniano pede à população tranquilidade, que fiquem nas suas casas. Entretanto, há filas e filas em supermercados e bancos. Aos brasileiros, a embaixada orienta que sigam as instruções do governo ucraniano. Entretanto, os que puderem se locomover por meios próprios se movam para o oeste do país. A gente está acompanhando assim muito aflita, eu pelo menos estou muito aflita, porque são notícias que, se a gente se sente um pouco filho dessa nação, é lógico que a gente se sente preocupado e triste por tudo que está acontecendo. Então, as notícias, principalmente com o advento da internet, a gente está sabendo de tudo em horário, né, atual, assim. Aconteceu lá, já nós sabemos aqui. Então, com certeza, estamos acompanhando muito ansiosos que isso acabe logo e aflição, né, e tristeza. Veja no próximo bloco, nós conversamos com a coordenadora do curso de Relações Internacionais da UDC. E ela fala do impacto mundial com a guerra. O DC Notícias Web agora para falar sobre essas relações internacionais, sobre o que acontece com o advento da guerra, né, entre a Rússia e a Ucrânia, até que ponto isso também afeta o mundo e também o Brasil. Para falar um pouquinho sobre isso, nós estamos recebendo a professora mestre Laura Escudeiro, que é a coordenadora do curso de Relações Internacionais da UDC. Professora, antes de mais nada, é um prazer recebê-la no DC Notícias Web. Prazer é todo meu, Luciano. Eu agradeço o convite para estar aqui hoje. Professora, vamos fazer essa análise, então, dessa guerra entre Rússia e Ucrânia e até que ponto isso pode afetar o mundo, ou seja, é viável ou é precipitado dizer que podemos estar começando uma terceira guerra mundial, professora? Olha, na minha análise seria um pouco precipitado a gente pular já nessa conclusão de que estamos diante de uma terceira guerra mundial por uma série de fatores, né? Eu acredito que a gente precisa observar agora qual vai ser o posicionamento da OTAN. A gente sabe, né, que os países ocidentais eles já se organizam em torno de sanções econômicas bastante duras à Rússia, mas, ao mesmo tempo, a gente está numa conjuntura totalmente diferente, a gente não está mais na mesma conjuntura da Guerra Fria, então existe uma maior complexidade nas relações internacionais hoje, em função da interdependência, em função da globalização, que a gente precisa considerar antes de pular nessa conclusão de que estamos diante de uma possível terceira guerra mundial. Mas as relações entre os países, principalmente os países europeus, elas ficam mais estremecidas? Sim e não, né? Por um lado, sim, porque desestabiliza a região, né? Mas, por outro lado, não, porque o que a gente está vendo é um movimento também
de maior cooperação entre os países europeus, em especial os países ocidentais ali, da Europa Ocidental. Então, a gente vê que eles estão ali, mais ou menos, traçando estratégias em relação à Rússia de maneira bastante concertada. Professor, existe uma alternativa viável para a solução dessa problemática internacional que não seja a guerra, ou seja, os interesses estão falando mais alto do que essa negociação? Olha, antes da gente fazer essa análise, para a gente compreender essa atual conjuntura do conflito no leste europeu entre a Rússia e a Ucrânia e os seus possíveis desdobramentos, é necessário a gente examinar o contexto histórico e o processo gradual de escalada das tensões entre os dois países, né? Então, se a gente voltar um pouco atrás da história, a gente, o ponto de partida seria a formação da própria OTAN no contexto da Guerra Fria em 49. Né? A OTAN ela é uma aliança militar composta majoritariamente por países ocidentais e também há esse laço histórico entre a Rússia e a Ucrânia do ponto de vista identitário, porque até a década de 90 a Ucrânia era parte da Rússia, né? Então, com o fim da União Soviética, a OTAN ela se comprometeu a não se expandir para o leste europeu no intuito de manter a paz com a região e também com a Rússia. Mas, na realidade, isso não foi exatamente o que aconteceu. Diversas repúblicas que antes faziam parte da União Soviética acabaram entrando na OTAN. E esse movimento gradual foi sendo cada vez mais percebido como expansão da influência ocidental na região, e a Rússia considera isso como uma ameaça. Professor, e o impacto disso para o mundo, mesmo não seguindo esse viés de Terceira Guerra Mundial, mas o impacto ele já existe, né? O impacto de um conflito militar ele é sempre amplo, né? Então, primeiro a dimensão humana de qualquer conflito, né? O Putin ele utiliza a narrativa de que a ação militar que ele está fazendo é uma resposta ao descumprimento da Ucrânia, do novo governo da Ucrânia, que tem inclinações aí para a extrema-direita, do Tratado de Minsk. Então, ele entra na Ucrânia com essa justificativa de que ele está tentando proteger a população que se identifica como russa da região de Donbás, né, que é composta por Donetsk e Lugansk. Então, as implicações para o mundo, elas são amplas, porque estamos diante de um mundo extremamente interdependente, tá? Então, economicamente, a gente vai começar a sentir no Brasil e em outros países uma alta dos preços, por exemplo, do petróleo e do gás, né? Uma alta na inflação. Então, a guerra ela tem essa dimensão humana, de perda humana, e, ao mesmo tempo, ela vai ter consequências econômicas, sim, e a gente pode esperar nos próximos dias os impactos disso. Pois é, porque a gente já estava se informando, né, do que está acontecendo e dos reflexos disso, por exemplo, para o Brasil. Já anúncio de, como a senhora falou, aumento de preço do combustível e até do pão. Ou seja, esse impacto ele já é praticamente imediato, né? Sim, ele é praticamente imediato. O Brasil ele já vem em um processo de aumento da inflação e um conflito dessa magnitude internacional, ele acaba influenciando também no preço do dólar, no mercado financeiro, na queda de bolsas, né? Então, tudo isso também afeta o preço de itens básicos que a gente utiliza no nosso dia a dia. Isso é o quanto estamos conectados e o quanto as relações internacionais interpelam as nossas vidas cotidianas. A senhora acredita, professora, numa solução mais amena, ou seja, que não seja ampliado esse poderio bélico aí que a Rússia tem? A Rússia ela tem, de fato, esse poder bélico e ela vê a expansão da OTAN na região como uma ameaça à sua segurança, em especial depois que o Biden ele começa ali a se movimentar no sentido de colocar a Ucrânia na OTAN também. A Rússia vai ver isso como uma possível ameaça. No entanto, o Putin ele tem sinalizado, né, uma possibilidade de negociação com a Ucrânia, em especial esse tratado que eu mencionei, o Tratado de Minsk, que não foi cumprido completamente, né? A Ucrânia ela continua atacando essas populações que se identificam como russas. Então, talvez uma possível negociação nessa esfera
de fazer cumprir o Tratado de Minsk seria uma possibilidade de saída não militar desse conflito. Professor, a gente espera que realmente as coisas se tranquilizem, né, nesse leste europeu, para evitar as mortes e evitar uma terceira guerra mundial que seria trágica para o mundo inteiro. Mas a gente gostaria de agradecer essa sua análise aqui no DC Notícias Web, professor. Eu que agradeço o convite e estou à disposição. O 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado em Foz do Iguaçu completou 90 anos. O DC Notícias Web acompanhou. O dia 26 de fevereiro é marcado por uma data importante, o aniversário de 90 anos do 34º Batalhão. No próximo dia 26 de fevereiro, esta tradicional organização militar do Exército Brasileiro completará 90 anos de existência. Os militares estão presentes na Terra das Cataratas desde 15 de julho de 1889, com a chegada da expedição pioneira da Comissão Estratégica do Paraná, a qual originou a Colônia Militar do Iguaçu. Esta colônia militar durou até 1913 e propiciou as bases para a criação do município do Foz do Iguaçu, ocorrido em 1914. Em 26 de fevereiro de 1932, foi criada a primeira Companhia Independente de Fronteira, que em 1943 foi transformada em 1º Batalhão de Fronteira. Contudo, a celebração foi adiantada para que todos pudessem participar devido ao feriado. Onde muitas autoridades estiveram presentes, como o diretor-geral da Itaipu, o almirante Anatalício Risden Júnior, o bispo da Diocese de Foz do Iguaçu, o general Marcos Américo. É uma celebração extremamente importante para mim, particularmente, como comandante da 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada, né, poder estar aqui em Foz do Iguaçu, junto com os integrantes do 34º Batalhão de Infantaria Mecanizado, comemorando esses 90 anos. É uma honra para a Brigada termos como uma das nossas unidades essa unidade tradicional dentro do nosso Exército e importantíssima aqui na região de Foz do Iguaçu. A nossa brigada ela é uma brigada que é uma das 6 brigadas de emprego estratégico do Exército Brasileiro e faz parte da força de prontidão do nosso Exército. Então a unidade, além dos encargos naturais de planejamento, adestramento da tropa, ela também é uma unidade extremamente integrada à sociedade, né, e participa de diversas ações, tanto na parte de segurança e operações na área de fronteira, como operações voltadas para a comunidade, como foi o caso das operações de combate à Covid-19, particularmente no ano passado. E o coronel Voarisson, do 34º Batalhão. Eu assumi o comando do batalhão em 22 de janeiro de 2021, ou seja, há bem pouco tempo acabei de completar 1 ano de comando. Me sinto muito feliz, muito honrado de estar comandando essa unidade, que é uma unidade ímpar no nosso Exército Brasileiro. O Exército Brasileiro só possui 3 batalhões de infantaria mecanizado, e esse aqui é um deles. E esta semana é uma semana de festa, uma semana muito especial para a gente, por estarmos comemorando os nossos 90 anos de existência. Na celebração, personalidades importantes para a Foz receberam o diploma Amigo do Batalhão, de modo que o novo diretor-geral da Itaipu, o almirante Anatalício Risden, comentou sobre a sua posse no evento. Para mim foi um privilégio imenso que há muitos anos que um diretor-geral de Itaipu não assumia, não tomava posse lá em Brasília, no Palácio Itamaraty. Então, para mim foi um privilégio a presença do presidente, dos ministros, e algo muito especial foi a minha mãe, com 96 anos, que ela pôde prestigiar e visualizar ou ter orgulho do filho assumindo como diretor-geral brasileiro. Então, para mim, não só o privilégio, mas também o lado pessoal, que foi muito importante. Juntamente com a União em Ações do Exército e da Itaipu sob sua direção.
O que é importante para Itaipu é não só a presença dela como uma empresa que tem um cuidado social muito grande, mas também apoio não só ao Exército, à Marinha, a própria Aeronáutica e outras entidades da área de segurança, onde Itaipu procura propiciar que no caso o Exército especificamente, tenha condições de exercer o papel que ele está na Constituição para cada um. E Itaipu tem um relacionamento com o Exército muito grande, nós temos convênios com o Exército Brasileiro e procuramos trazer a eles uma participação dentro da possibilidade da empresa e dentro das responsabilidades da empresa. Veja a seguir: o Centro de Nutrição Infantil em Foz pede socorro para a doação de leite às crianças que são atendidas pela instituição. O DC Notícias Web agora para falar sobre solidariedade, sobre doações ao Centro de Nutrição Infantil que está realmente precisando. Sobre isso nós vamos falar com a presidente do Centro de Nutrição Infantil, Bettina Greck. Presidente, antes de mais nada, é um prazer recebê-la no DC Notícias Web. Obrigada a vocês que estão ajudando a divulgar essa nossa campanha e também apresentar o nosso trabalho. Presidente, vamos fazer um raio-x, antes de mais nada, sobre o Centro de Nutrição Infantil. Enfim, que tipo de atividades o Centro de Nutrição Infantil realiza e também quantas crianças está atendendo atualmente? Luciano, a gente hoje ampliou muito o nosso atendimento. Ele modificou a forma de atendermos, porque antes, logo quando foi fundado, era específico para desnutrição. E hoje a gente viu pela necessidade até de todas as questões que estão surgindo, como alergias e várias outras questões, ampliamos os nossos atendimentos. Então, assim, antes, como a gente só tinha ambulatório e também o internamento, hoje nós temos quase 10 médicos atendendo, porque é muito grande o nosso atendimento. Então, nós temos uma média de 30 atendimentos dia, incluindo todas as consultas em ambulatório, mais o internamento e mais o centro materno, que atende as brasiguaias, que faz vacinas, e que nós temos também um consultório odontológico, que atende as brasiguaias nesse centro materno. Também temos um ambulatório de estomas, que são para atender as crianças que usam sondas. 2 vezes por semana elas são atendidas para troca de sondas, tudo oferecido pelo centro. Tudo isso que a senhora falou tem um custo alto, presidente. Como é que o Centro de Nutrição Infantil sobrevive? Que recursos são esses? A gente tem as parcerias com a prefeitura, que é o maior sustento nosso, porque, na verdade, como a gente presta atendimento na área da saúde, isso tudo é revertido para atendimento SUS, né? Então, vem daí essas verbas. Nós temos parceria de pessoas que nos doam. Agora, a gente tem 3 projetos com a Câmara de Vereadores que queremos implantar a partir de março, acredito, e de doadores anônimos, que fazem toda a diferença para a gente agradece muito. Tem instituições, por exemplo, o Ministério Público, que às vezes tem uma verba e nos doa também para compra de leite, mas ainda assim não supre as necessidades. Então, por isso que às vezes a gente tem que achar uma bandeira e dizer: socorro, venham nos ajudar. E quais são essas necessidades prioritárias, presidente? O que o Centro de Nutrição Infantil mais necessita hoje? É que todos esses atendimentos médicos, eles requerem, são principalmente crianças, desde prematuros até adolescentes, com problemas graves de saúde. E daí tem toda essa equipe que descobre e fica analisando aonde está a questão de problemas. Daí o que acontece? Na maioria das vezes, são leites muito especiais que eles precisam.
Esses leites como Pregomin, Nutilis, Neocate, Pedisure, são leites caríssimos. E isso depende da sobrevida dessa criança. Só que a família não tem condições de comprar. Então, como a nossa demanda aumentou em termos de atendimento, nós temos gastropediatra, neuropediatra, aumentou a nossa demanda de crianças com problemas e aumentou a necessidade de fornecermos esses leites. Porque, principalmente nesse primeiro período, que elas vêm para cá e estão em estado grave, elas precisam desse leite para poder se recuperar. Então, a instituição, o Centro de Nutrição Infantil, como a senhora mesmo comentou, está pedindo socorro. Exatamente que tipo de campanha está sendo realizada nesse sentido atualmente? É para nós podermos adquirir ou que as pessoas nos doem mais leites, que a gente estava com o estoque baixo, que se viesse alguém com necessidades, nós não tínhamos uma lata de leite para fornecer. E isso também agravou com a pandemia, né, Luciano? Porque as pessoas deixaram de doar. E, na verdade, mesmo com pandemia, as necessidades só aumentaram. Principalmente, por exemplo, as necessidades da família, em termos de cesta básica, de leite, muita gente desempregada, muita gente que não voltou a receber auxílio. Então, aumentou a demanda do centro em função da pandemia. Mas isso não significa que nós não precisávamos de doação. Então, a campanha, presidente, é com relação à doação de leite, é isso? E que tipo de leite é esse? Olha, as pessoas podem até comprar pela internet, podem comprar nas farmácias, mas são leites específicos que podem até ligar no centro e pedir o nome do leite. Mas, na verdade, seriam assim, Pregomin, Nutilis, Neocate, Pedisure. São leites específicos. Como é que as pessoas interessadas, o telespectador que está assistindo a nossa entrevista nesse momento, pode fazer? Liga para a instituição? Qual é o telefone? Como é que pode proceder para fazer essas doações? Não, se a pessoa não tiver como trazer, ela pode ligar e a gente vai buscar. Mas a gente gosta que a pessoa venha, até porque para conhecer o trabalho. Sempre que as pessoas vêm e fazem uma doação, nós mostramos nosso espaço, mostramos o que estamos fazendo, como nós somos claros naquilo que a gente faz e naquilo que a gente oferece. Então, falando mais uma vez, qual é o contato, presidente, para que as pessoas interessadas possam ligar e realmente executar essa doação tão importante para o Centro de Nutrição Infantil? 3574-4190. Nós temos Instagram e Facebook, que as pessoas também podem mandar mensagem por essas redes. Presidente Bettina Greck, do Centro de Nutrição Infantil, nós gostaríamos de agradecer. Tenho certeza que o povo iguaçuense é muito solidário e vai acatar esse chamado, né, de doações e atender mais uma vez a instituição. Muito obrigado pela participação aqui no UDC Notícias Web. Obrigada a vocês. O UDC Notícias Web desta segunda-feira vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã. Obrigada pela sua companhia e até amanhã. Até lá.